toda a honra e de toda a glória. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Aleluia, Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E nessa tarde, Senhor, nós queremos nos prostrar diante da Tua grandeza e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Nós somos completamente dependentes da Tua presença. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje e eternamente. A Tua palavra nunca vai cair por terra. E nós estamos apegados, Senhor, nessa palavra. Nós estamos confiando em Ti, que nenhuma das Tuas palavras vai cair por terra, Senhor. Vai se cumprir. Cada uma das Tuas palavras sobre as nossas vidas vão se cumprir. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda faz milagres. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza no Espírito Santo. A unção de Deus está sobre esse lugar. Aleluia, desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a Ti, Senhor, que trabalha pelos que esperam. Ó Senhor, nós queremos Te adorar com tudo que nós temos nessa tarde, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, o diabo não tem poder contra as nossas vidas. Aleluia, ainda que os levantes venham, Senhor, nós estamos apegados à Tua palavra, estamos firmados na rocha. Aleluia, vai se cumprir. Aleluia, vai se cumprir, meu irmão. Creia na palavra. Aleluia, vai se cumprir. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, que bênção, queridos. Como é bom nós podermos estar aqui reunidos nessa tarde para cultuar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está no melhor lugar que você poderia estar nesse domingo à tarde. Amém? Queridos, nós queremos saber quem as pessoas que fizeram aniversário essa semana, aniversário de nascimento ou de casamento, estão aqui. Nós queremos orar por vocês, amém? Glória a Deus. Amém. Foi muita gente essa semana. Glória a Deus. 2 aniversários de casamento, é isso? Os outros de nascimento. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, que fizeram aniversário essa semana de casamento e de nascimento. Pai, nós declaramos esses casamentos abençoados em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, eles desfrutando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para o casamento abençoado, Pai. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, bênçãos sobrenaturais se manifestando na vida deles. Mais unidade, Senhor, mais entendimento, sabedoria, Pai, para que eles possam viver um casamento abençoado. Declaro sobre a vida dos meus irmãos que fizeram aniversário de nascimento, um ano cheio de bênçãos, coisas sendo destravadas pelo poder do nome de Jesus. O espírito de sabedoria e de revelação se manifestando de uma forma sobrenatural. E eles desfrutando, Pai, de todas as coisas que o Senhor conquistou para eles em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Glória a Deus. Em presente aí da nossa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? O Verbo News está pronto? Vamos de Verbo News. – 17 de março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do Rema. Bom, eu conheci o Rema mais ou menos uns 8 anos atrás. Então, algumas coisas foram acontecendo e eu não pude ter realmente o acesso à escola. Porém, nesse ano de 2024, eu recebi uma palavra do Senhor e eu agarrei essa palavra e por fé eu me movi e cheguei até o Rema.
As minhas expectativas para a escola estão extraordinárias. Nessa primeira disciplina, que é Realidades da Nova Criação, nós temos nos aprofundado naquilo que o Senhor tem nos inserido por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não sei você, eu não sei quais são os seus pensamentos, quais são as suas possibilidades, mas entenda, o Senhor é um Deus de provisão e Ele pode prover tudo aquilo que você necessita. Se você puder, venha conhecer o Rema. Se puder também, faça sua matrícula, porque você jamais retornará da mesma forma que você chegou pela primeira vez aqui. Amanhã é a última aula da matéria Realidades da Nova Criação com a professora Rossana Lira. Aproveite que essa matéria está aberta ao público e participe. Essa é uma oportunidade única para você dar um start nos planos de Deus para a sua vida. Aproveite que as matrículas para a turma desse ano ainda estão abertas e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. É o momento perfeito para nos reunirmos com nossos irmãos e termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. E você já está participando de algum grupo? Ainda não? Você não pode ficar de fora dessa visão. Por isso, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Hoje queremos te indicar o livro O Fim da Igreja Espectadora, do autor Tony Cooper. Para muitos cristãos, fazer parte da igreja é frequentar o culto aos domingos, mas nós somos a igreja e estamos destinados a muito mais que isso. Você não foi chamado para ficar sentado em um banco. A visão da nossa igreja é que você esteja envolvido em algum departamento servindo ao Senhor. Nesse livro, você vai aprender a sair da passividade para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Queridos, vocês viram aí as nossas programações. Queria falar um pouquinho aqui sobre o Rema, queridos. O Rema ainda está com essa primeira disciplina aberta, né? Essa primeira matéria, Realidades da Nova Criação, com a professora Rossana Lira. Ainda está aberto, você ainda pode vir amanhã, vem, traz alguém com você. É a última aula, amém? Mas nessa última aula você pode ser tocado por Deus de uma forma sobrenatural, sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? As matrículas continuam abertas, você ainda pode fazer a sua matrícula. Não perde essa oportunidade, queridos. O período de matrícula está acabando e você precisa aproveitar essa oportunidade, amém? Se tem coisas que estão naturalmente impedindo você de fazer o Rema, fala com Deus, pede a direção do Senhor. Peça que Ele te mostre aí aquilo que Ele quer para você. Com certeza você vai fazer o Rema, porque é a vontade de Deus que nós cresçamos no conhecimento da palavra. Amém? E o Rema, ele tem exatamente essa função de trazer o conhecimento da palavra, mas não somente um conhecimento morto. Amém? Não somente um conhecimento que a gente vai saber de alguma coisa, mas é um conhecimento prático. Amém? Se você conversar com todas as pessoas que fizeram o Rema aqui, certamente vocês vão ouvir da boca deles que a vida deles foram transformadas pela palavra que ouviram no Rema. Amém? É uma vida antes e uma vida depois. Então, faz aí a sua matrícula, vem amanhã, traz alguém com você e vai ser uma grande bênção. Amém? Nós vamos ter aqui, queridos, um testemunho do Alisson, né, que passou por essa, na verdade, que está passando por essa escola, está entrando agora. E, queridos,
certamente vocês vão ouvir coisas sobrenaturais aqui, amém? O Alisson, homem de Deus. Graças a Deus, irmãos. Boa tarde a todos. Vou falar dessa escola que realmente muda a vida. Domingo passado, recebi a grande bênção, né? De receber a minha matrícula no domingo. E após eu fazer minha matrícula, eu preenchi os papéis, né? E lá tinha uma datazinha de a gente pagar a mensalidade. Eu coloquei no final do mês, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula, eu já fui abençoado. Mas prove a Deus que no dia seguinte, na segunda-feira, na primeira aula, eu já paguei minha mensalidade. Deus mandou o dinheiro assim de uma forma sobrenatural. Então, o dinheiro que eu tinha para receber seria muito além do que eu tinha para receber. Então, Deus é muito maravilhoso. Esse é meu testemunho. E outro é que lá na empresa, a gente recebe um incentivo, né? E eu entrei na empresa e os meninos sempre falam assim: faz incentivo no dia 15, mas sempre vai cair dia 25, dia 20, nunca cai na data certa. Eu falei assim: não, eu declaro que o meu dinheiro no dia 15 vai estar na minha conta. E realmente no dia 15 o dinheiro estava na minha conta. Então a gente tem que declarar essa palavra, e essa palavra realmente muda a nossa vida. Então a escola Rema tem uma semana de aula e tem impactado minha vida de uma forma que é só crescendo cada dia mais. Glória a Deus. Amém? Queridos, é isso aí. Você precisa botar o pé e Deus vai criar o degrau para você subir. Amém? Glória a Deus. Queremos saber quem as pessoas estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio a Igreja Verbo da Vida Teresina e está nos visitando hoje. Nós queremos conhecer você. Temos aqui? Amém? Temos. A primeira vez? Fique de pé, por favor. Nós queremos cumprimentar você. Eu sei que está próximo dela aí, já sabe o que fazer. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Se você congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se você não congrega e quiser um lugar para congregar, essa aqui é uma boa igreja. Com certeza você vai ter espaço para crescer aqui de uma forma sobrenatural. Amém? No final do culto, eu, o ministro que estiver aqui, vai te indicar uma sala VIP, né, que nós gostamos de receber bem os nossos visitantes. Lá você vai receber um pouco mais do nosso amor, do nosso carinho, né, e você vai sair daqui marcado. Amém? Vai ser rapidinho, coisa de 5 minutinhos lá, vai ter alguma coisa para você comer, para você beber, você vai receber o presente da nossa igreja e vai ser uma bênção. Amém? Uma salva de palmas para o nosso visitante. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, querido, no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Amém? A palavra de Deus diz, Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Queridos, nós estamos ouvindo aqui uma instrução. Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Amém? E esse homem traz uma instrução, e essa instrução ela tem uma observação que faz toda a diferença. Quando ele diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, isso faz toda a diferença, queridos. Ele está falando aqui de dízimos e de ofertas. Amém? Quando nós honramos o Senhor com os nossos bens, são as nossas ofertas que nós damos voluntariamente. E a Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então essa é a forma de nós ofertarmos. Precisa ser algo que saia do nosso coração e precisa ter alegria para fazer.
Não pode ser um momento triste, não pode ser um momento tenso, não pode ser um momento pesado, precisa ser um momento de alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E ele continua dizendo, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ele está falando de dízimos e de ofertas. E quando ele está falando de dízimo, queridos, nós precisamos entender que é a primeira parte. Não é o que sobra, não é o que depois se der. Para honrar o Senhor, precisa ser a primeira parte. Amém? Muitas vezes nós, passamos por algum tipo de dificuldade e aí a gente quer começar a negociar com Deus. Eu vou pagar aqui essa conta e essa conta, vou fazer isso, e aí depois se sobrar eu vou e dou o dízimo e oferta. Querido, não vai sobrar. Mas se você tiver no seu coração o entendimento do princípio de honrar primeiramente ao Senhor, você vai ver coisas sobrenaturais se manifestando. Amém, queridos? Quando nós falamos sobre dízimo e oferta, nesse sentido de que nós precisamos honrar o Senhor com os nossos bens, dar a primeira parte, sermos pessoas generosas ao ofertar no reino de Deus, algumas pessoas que têm um preconceito acabam achando que nós queremos tirar o dinheiro das pessoas, que nós queremos falar a respeito de dinheiro porque nós queremos fazer com que você dê o que você tem para a igreja. Conversando um dia desse com uma pessoa, e aí uma pessoa falou que o outro era pastor e o rapaz falou imediatamente, é ladrão. Desse jeito, na hora que ele diz é pastor, o outro disse é ladrão. E eu fiquei olhando assim, eu não estava na conversa, estava conversando com outra pessoa, mas eu ouvi. E, queridos, esse é o senso comum do mundo. Porque, infelizmente, de algumas formas aí, realmente se introduziram algumas coisas erradas e pessoas acabaram entrando por caminhos errados no que diz respeito a dízimos e ofertas, e isso gerou um preconceito. Mas, queridos, aqui nós não estamos fazendo isso para tirar o seu dinheiro. Nós também, que somos pastores, nós dizimamos e ofertamos daquilo que nós recebemos do nosso trabalho. Amém? E quando você dizima e oferta, quem vai ser abençoado é você mesmo. Nós estamos ensinando a palavra. Da mesma forma que nós ensinamos que você precisa viver uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus. Da mesma forma que nós ensinamos que você precisa honrar a sua esposa, o seu marido, que você precisa viver uma vida de fidelidade. Nós ensinamos que também você precisa dar os seus dízimos e as suas ofertas. E tem que ser do jeito certo. Tem que ser as primícias, tem que ser o melhor que nós temos. Tem que ser uma oferta, tem que ser algo que realmente doa. Não pode ser algo que sobre, porque se for algo que sobre, vai ser que nem aquelas ofertas que estavam sendo dadas lá, quando Jesus estava na frente do gasofilácio, aqueles ricos chegavam com grandes quantias e depositavam no gasofilácio. Aquilo ali para Deus não significava nada. Precisa ser do jeito certo. Amém, queridos? Então que nós possamos fazer isso com consciência de que precisa ser o melhor que nós temos e precisa ser a primeira parte. Amém? Quando nós cumprimos o princípio, queridos, da forma correta, quando nós entendemos o que estamos fazendo, queridos, é impossível nós não termos o retorno disso. Mas é interessante nós entendermos, queridos, nós não fazemos para ser abençoados. Nós já somos abençoados. E porque somos abençoados, nós fazemos, amém? Então separa aí o seu dízimo, a sua oferta, com alegria no seu coração, de poder honrar o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, e você vai ver que essa fidelidade a Deus vai se estender, não somente a você, mas toda a sua geração. Amém? Nós precisamos estar conscientes dessas coisas quando nós vamos dizimar e ofertar. Amém, queridos? Você que quer fazer pelo método tradicional, nós temos aí o envelope aí na cadeira. Se você quer fazer através das maquinetas, e eu quero fazer hoje através do cartão, se alguém puder trazer o cartão, por favor. Você pode se dirigir lá no fundo, as meninas estão com as maquinetas. Amém? Você pode fazer pelo Pix, nós temos aqui atrás a nossa chave Pix, o QR Code. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode fazer aí, você tem um QR Code. Ou seja, queridos, nós temos todas as formas, todos os mecanismos de poder contribuir com a obra de Deus. Amém? Então vai separando aí que eu vou fazer o meu aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor.
Obrigado porque nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos. Nós temos visto a tua mão poderosa sobre nós, nos abençoando, nos fazendo prosperar, Senhor. Nós te agradecemos, porque tudo que nós temos é teu, Senhor. E nós queremos que isso se amplie, Pai, para que nós possamos também ampliar o que nós semeamos, Pai, com mais força. Que nós possamos contribuir com o teu reino sem nenhuma reserva, Pai. De coração alegre, sabendo que nós estamos contribuindo com a tua obra. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos. E, Pai, eu declaro, em nome de Jesus, sobre aqueles que ouviram a palavra nessa tarde e que vão fazer uma oferta de amor, essas pessoas tendo colheitas sobrenaturais, no nome de Jesus. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Sai do seu lugar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. O Deus de milagres. A vida está em teu nome, ó Senhor. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Vamos ver aqui, declare. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Milagres vamos ver aqui.
milagres vamos ver aqui. Você está pronto para ver milagres nessa tarde? Ei, você está em um ambiente de milagres. Você está cercado por milagres. A nossa vida, querido, é um grande milagre ecoando por onde cada um de nós passa. Ei, a sua vida já é um milagre. Tudo que Deus fez e tudo que Ele está fazendo é um milagre. Ei, você está dentro de um milagre. Você está em um ambiente favorável para milagres. Deixa eu te dizer, fique pronto para ver milagres. Existe um milagre acontecendo continuamente em nós e às vezes nós nem estamos percebendo, irmãos. Mas a vida de Deus fluindo em nós é o maior milagre ambulante nessa terra. O poder de Deus habitando em nós é um milagre nessa terra. A autoridade que Ele nos deu é um milagre ambulante nessa terra. Ei, você é um milagre passando por essa terra. Diga, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um imã de milagres. Eu sou um agente de milagres. Aonde eu passo, milagres acontecem. Aonde eu vou, milagres são realizados. Porque o poder de Deus habita em mim. Deus está comigo. Há um milagre acontecendo agora mesmo. A vida de Deus flui em mim. Saúde divina flui em mim. Paz e alegria habitam em mim. É fruto do sobrenatural. Oh, aleluia, eu sou um milagre. Obrigada, Senhor, porque nós vamos ver milagres nessa tarde. Sim, Pai, obrigada porque nós estamos sendo transformados à medida que somos iluminados pela Tua palavra. Pai, obrigada porque o Teu Espírito está agindo e operando em nós nessa tarde. E nós cremos que o milagre está nos transformando da Tua parte, Pai. Obrigada porque enquanto nós estamos aqui ouvindo a Sua voz, ouvindo a Sua palavra, cantando louvores a Você, Pai, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor está agindo em nosso favor. Há algo da Tua parte acontecendo e se movendo em nossa direção agora mesmo. Obrigada, Pai, porque o Teu sobrenatural está vindo sobre nós agora mesmo, sobre as nossas casas agora mesmo, sobre as nossas famílias agora mesmo, sobre os nossos negócios agora mesmo, sobre os nossos ministérios agora mesmo. Há algo da Tua parte vindo agora mesmo na nossa direção. Nós estamos animados, encorajados, motivados e estamos convictos. O Senhor está agindo e operando e um milagre está para se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos assim, o Teu milagre irá se manifestar em nossas vidas. Ah, Pai, os Teus feitos e os Teus atos operarão em nosso favor. Nós cremos assim, Senhor. Nós cremos na Sua palavra que diz que o Senhor trabalha por quem espera no Senhor. Nós estamos esperando em Você. Nós estamos esperando em Você. Nós lançamos a nossa fé e a nossa esperança em Você. Sim, Senhor, nós estamos prontos para receber da Sua parte intervenções sobrenaturais, ações divinas em favor do Teu povo, em nome de Jesus. Aquilo que o homem não pode fazer e aquilo que a mão humana também pode, nós declaramos, Pai, que estamos crendo que a Tua mão está operando para agir em nosso favor, em nome de Jesus. É essa a nossa convicção nessa tarde. Nós descansamos no Senhor, porque estamos vendo, vivendo e contemplando, Pai, os Teus milagres todos os dias, em nome de Jesus. Obrigada porque essa é mais uma tarde de milagres e nós não seremos frustrados em nossa fé e esperança que estão em Ti. Em nome de Jesus, nós cremos assim e Te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque só o Senhor é merecedor e digno, em nome de Jesus. Você crê assim também? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouco aí no seu lugar. Que bênção. Obrigada, gente. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Não, deixa eu te dar mais uma chance para você mostrar que você é um verbo da vida fervoroso. Amém? Então, graça e paz, irmãos. Boa tarde. Aleluia, glória a Deus, que bênção. O culto da tarde é um culto afogueado. É o povo que gosta de cultuar que vem num dia de chuva para um culto 4 horas da tarde. Irmão, você é afogueado e fervoroso. Deixa o diabo saber quem você é nessa tarde. Amém? Deixa o diabo ficar sabendo e ele ficar espantado com o tanto de ânimo e coragem que está em você. Você está fervoroso, você é fervoroso. Você está animado, você é animado. Amém? Então deixa o teu corpo saber daquilo que o teu espírito já sabe.
Amém, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui nessa tarde. Eu tenho algo para falar no meu coração, que o próprio Espírito Santo trouxe nessa tarde. Eu creio que vai abençoar e edificar a sua vida. Eu queria que você começasse abrindo em Gálatas no capítulo 6. Eu estou conseguindo ouvir bem o áudio aqui, quando eu falo do lado de fora. Mas se puder melhorar o meu retorno, eu prefiro. Por favor. Glória a Deus. Você está convicto de que é um milagre? Samere, mas eu nunca vi nada assim extraordinário. Querido, você está respirando, é algo extraordinário. Tem gente pagando para ter o ar que você tem de graça. Tem gente pagando agora mesmo para conseguir respirar um pouco do que você respira. Tem gente agora mesmo querendo estar sentado no lugar em que você está, mas infelizmente está impedido por alguma razão. Você é um milagre conservado por Deus. Você é um milagre conservado pelo próprio Deus. Ele está cuidando de você, por isso você está aqui. Essa é a maior manifestação do poder de Deus. Você está vivo hoje. Aleluia. Gálatas capítulo 6, você chegou lá. Eu já disse o versículo. É para você ser guiado e saber qual é o versículo, irmão. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Eu quero começar com esse texto para dar base àquilo que nós vamos falar nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diz a palavra de Deus, para nós não nos enganarmos, ou seja, é possível que alguém se engane acreditando que aquilo que você planta você não colhe. Alguém pode se enganar achando que é possível você fazer, viver, falar ou semear alguma coisa e aquilo não trazer de volta para você alguma colheita. É possível alguém se enganar, porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria deixado escrito que nós devemos não nos enganar. Mas existe a possibilidade de se enganar com relação a esse assunto. Por isso ele diz, olha, de Deus não se zomba. É impossível rir-se de Deus e acreditar que não há uma colheita programada para aqueles que semeiam. Não importa qual seja a área em que você semeia, não importa o que seja aquilo que você semeia. A Bíblia é clara e diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, daquilo que se planta é o que também se colhe. É verdade, irmãos, que é possível a gente escolher as nossas sementes. É possível nós escolhermos o que plantar. Mas a colheita, ela é de forma absoluta impossível de ser escolhida. Você consegue escolher o que planta, mas você não pode escolher aquilo que você vai semear, aquilo que você vai colher. Você só consegue escolher o que colher se você for sábio o suficiente para escolher o que plantar. Algumas pessoas pensam, olha, a colheita, ela é... o plantio ele é opcional, mas a colheita não é opcional. A colheita ela é obrigatória. A colheita é sempre consequência de uma causa inicial, que é a semente que nós lançamos sobre essa terra. Não importa a que tipo de semente nós estamos nos referindo, se a sua semente é uma semente de boas atitudes, se é uma semente de honra, se é uma semente financeira, se é uma semente em ações correspondentes à fé, se a sua semente é uma semente natural, falando sobre aquilo que a natureza pode produzir. Se você semeia algo, você precisa saber, aquilo que eu estou semeando é o que eu também vou colher. Porque esse princípio está estabelecido na própria palavra de Deus e a gente vê isso sendo manifesto também na natureza, né? Não é possível alguém plantar uma laranja e colher daquela laranja limões. Ela vai colher laranjas, porque foi o que ela plantou. É impossível você plantar de uma semente e colher de outra. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo o que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, a colheita, ela não é algo opcional, mas as nossas sementes, elas são opcionais. Aquilo que nós fazemos antes é sempre uma opção nossa. E eu quero falar nessa tarde exatamente um pouco sobre isso. Eu tenho um tema para essa mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é conecte-se ao seu futuro. Há uma possibilidade, irmãos, de nós nos conectarmos ao nosso futuro, às coisas que ainda virão em nós, através de nós e para nós, se nós formos sábios o suficiente para entender que aquilo que nós estamos fazendo hoje vai ecoar lá na frente. É impossível, irmãos, nós fazermos diferença no nosso futuro se nós não começarmos fazendo hoje a diferença no nosso presente.
É impossível nós vivermos um futuro melhor se nós continuarmos vivendo o agora, o presente, da forma como nós vivíamos no passado. Se nós queremos viver um futuro melhor do que o que estamos vivendo agora, é preciso mudar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos hoje. Se você quer um futuro melhor em Deus, você precisa agir melhor em Deus e sobre a sua palavra agora. E eu vou falar de 3 coisas básicas que nos conectam ao nosso futuro, que podem impulsionar a gente a chegar no futuro que Deus tem para nós. Quantos sabem que Deus tem um plano para cada um de nós? Existe um plano coletivo de Deus para toda a humanidade. Ele está revelado pela palavra, pelas atitudes e expressões de Cristo, por tudo que Deus é e se revela. Nós sabemos que existe um plano geral, coletivo para nós. Mas também Deus tem um plano individualmente para cada um de nós. Nós dizemos às vezes que esse plano é o propósito, ou pode alguém dizer que é um plano realmente, pode dizer que é um projeto de Deus. Não importa o nome que a pessoa usa. O fato é, sabemos que Deus tem uma linha traçada para nós. Deus tem um futuro para nós. Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito para nós. E existem coisas que nós estamos fazendo agora, ou que nós podemos fazer, que vão nos impulsionar a esse futuro. Existem atitudes, ações, coisas que nós podemos ter hoje, que vão nos conectar ao nosso amanhã. E eu quero começar falando para você sobre a primeira dessas coisas. Uma das coisas que nos conecta ao nosso futuro, a primeira delas, que vai poder nos impulsionar a alcançar o que nós desejamos, ou aquilo que Deus tem para nossas vidas, está nas nossas palavras. Diga, palavras nos conectam ao nosso futuro. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Essa é uma história que muitos crentes conhecem, alguns até descrentes conhecem a história dessa mulher, e ela está expressa aqui, contada em vários dos evangelhos. Aqui eu gosto porque Marcos ele vai dar alguns detalhes que, por exemplo, Lucas não dá. A impressão que dá é que Lucas está querendo chegar logo ao ponto de falar sobre a cura que aquela mulher recebeu, de uma forma mais técnica, talvez pelo conhecimento que ele tinha. Ele vai direto ao ponto e fala que aquela mulher foi curada do problema que ela tinha de saúde. Mas é interessante que Marcos ele pontua algo que vai nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos falando hoje à tarde. Ele diz assim no verso 25: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. É interessante como Marcos faz questão de relatar como aquela mulher tinha sofrido, como ela vinha sofrendo. Ele diz, olha, ela vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, ela padecera muito nas mãos dos médicos, ela gastou tudo quanto tinha, mas, contudo, não teve proveito nenhum, e ainda pelo contrário, ela só piorava. É um quadro muito severo, é um quadro muito grave. E ele diz, olha, ela tendo ouvido, no verso 27, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Se ele dissesse só até aí, e se ele dissesse, depois que essa mulher tocou as vestes, ela foi curada, nós entenderíamos, aquela mulher foi curada pelo poder que havia em Cristo. Só que ele diz no verso 28 algo que é muito importante para nós nessa tarde. Ele diz, porque dizia, diga, ela dizia. As palavras daquela mulher eram condizentes com o futuro que ela esperava. Aquilo que essa mulher falava podia levá-la a viver o que ela desejava. E a Bíblia diz que ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela dizia, ela lançava as suas palavras e ela entendia, minhas palavras estão evidenciando o futuro que eu viverei. Minhas palavras estão gerando agora o futuro que eu vou viver. E eu quero te dizer nessa tarde, querido, você precisa ficar atento ao que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca, envolvido com uma coisa chamada fé, é poderoso. Aquilo que você diz tem um poder sobrenatural para acontecer e se realizar quando você envolve fé nisso. Não é somente você repetir palavras vãs, porque repetir palavras, se tivesse resultado, todo papagaio vivia de uma forma extremamente satisfatória. E você sabe que o papagaio ele só repete o que ele escuta, mas aquilo não produz para ele nada. Agora, quando você fala algo envolvendo fé e a fé está disponível no nosso coração, então, querido, você somou a semente certa àquilo que você fala.
Essa mulher, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela não dizia, se eu falar com Jesus, eu vou ficar curada. Ela não dizia, se Jesus orar por mim, eu vou ficar curada. Ela não dizia, se as pessoas orarem por mim, eu vou ficar curada. Ela dizia, se eu tocar nas vestes, se eu só tocar, eu só preciso saber onde esse homem está. Porque se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Então, aquilo que ela falava podia ou não podia conectá-la ao futuro dela. Ela poderia dizer, olha, a condição que eu estou, nenhum médico me ajuda, é uma situação complicada, nenhum médico consegue resolver, eu já gastei todo o meu dinheiro. Ela podia dizer muitas coisas, mas o que ela escolheu dizer foi, se eu apenas tocar as vestes dele, eu vou ficar curada. Às vezes, queridos, nós estamos falando muito sobre os nossos problemas. Talvez você esteja aqui nessa tarde, mas muitas vezes você está enfatizando mais o cenário que você vive do que aquilo que Deus pode fazer para mudar esse cenário. E a gente às vezes fica falando, e eu pergunto, o que você está dizendo do seu trabalho? O que você fica dizendo da sua família? O que você fica falando sobre a sua casa? O que você fala sobre o seu casamento? O que você fala da sua própria vida? Tem gente que diz assim, mas é porque tudo é complicado. Querido, vai ser exatamente como você diz. Se você diz, é muito complicado, é tudo muito complicado, porque tudo é muito difícil, para mim tudo é desse jeito, querido, vai ser exatamente como você fala, porque você está falando e acreditando naquilo que você diz. Agora, se você começa a lançar palavras abençoando a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento, os seus negócios, a sua vida como um todo, querido, você vai colher exatamente daquilo que você está falando, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. As nossas palavras estão nos conectando ao nosso futuro. Hoje nós estamos vivendo coisas que nós falamos há tempos atrás. Não importa se tenham sido anos, meses, dias, semanas, horas, eu não sei. Mas é fato, se nós estamos na situação que estamos, é porque nós falamos palavras que nos trouxeram a esse ponto. E aí eu te pergunto, será que você está vivendo a vida que você gostaria? Ou será que você está vivendo uma vida que você olha e diz, meu Deus, essa vida é terrível? Se você está olhando para a sua própria vida hoje, se eu olho para a minha própria vida hoje, querido, e eu vejo algo que não está certo, eu preciso prestar mais atenção ao que eu falo, porque é o que eu falo que está gerando a vida que eu estou levando. Você está aqui? Aquela mulher dizia, se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. E a Bíblia diz no verso 29 que foi exatamente assim que aconteceu. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? É interessante porque Jesus não pergunta assim, simplesmente quem foi que me tocou, mas ele diz exatamente como aquela mulher dizia que faria. Eu vou apenas tocar as vestes. E ele diz, quem me tocou as vestes? Eu te pergunto, querido, você tem como ter sensações por meio da roupa que você veste? Claro que não. É impossível você sentir, você não tem sensores na roupa que veste, para que você possa perceber quando alguém toca na sua roupa. Mas Jesus percebeu não somente por causa da roupa que ele estava vestindo, por onde aquela mulher passou, mas porque saiu dele poder. Por que saiu o poder? Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Isso mostra para mim e para você que nossas palavras podem ativar o poder de Deus em nosso favor. Suas palavras podem ativar o poder de Deus em seu favor. A Bíblia diz, responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Eu te pergunto, querido, no meio da multidão, como é que Jesus, o homem mais popular daquela época, não era tocado? Como é que ele quer saber quem foi que tocou se ele está no meio de uma multidão apertando ele? Você já passou por uma multidão em alguma vez na sua vida? Eu já passei por trechos e lugares, eu lembro que eu quando trabalhava em Fortaleza, eu precisava às vezes pegar ônibus muito lotado. Queridos, era um ônibus tão lotado, que quando o ônibus parava, que o povo queria entrar, alguém tinha que escolher descer, porque senão ninguém ia sair dali, porque não cabia todo mundo, era gente pendurada na porta. Era tão apertado, irmão, que se você levantasse o seu pé, você não tinha onde botar mais o pé depois. Ou você ficava com o pezinho plantado onde você estava, ou então, meu amigo, você perdia o lugar do pé. E se tivesse um lugar para botar os dois pés e as duas mãos, você estava bem demais, porque quando muito você tinha onde segurar com uma. Era uma multidão, querido, dentro de um ambiente muito pequeno. E eu fico imaginando, ali eram poucas pessoas dentro de um ambiente pequeno e apertado. Mas imagine uma multidão que seguia Jesus, milhares, milhões de pessoas. Eu não imagino quantas pessoas ficavam ali.
E Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E os próprios discípulos falam, né? A Bíblia diz que ele olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher atemorizada, tremendo, consciente ou cônscia do que nela aconteceu, ela vai e responde a Jesus, vem, prostra-se diante dele. O verso 33 conta que ela vem e prostra-se diante dele e ela declara-lhe toda a verdade. De novo, essa mulher está usando as próprias palavras para conectá-la ao futuro que ela tinha para viver. Tá tudo bem, irmão, foi só a porta que bateu. É interessante, irmãos, porque de novo ela está usando do recurso chamado palavras para impulsioná-la para o futuro dela. Porque era possível que essa mulher, tendo ficado calada, é possível que essa mulher, tendo saído naquele instante, é possível que essa mulher, tendo mentido, dizendo que não tinha sido ela podia perder a cura dela. E aquilo que tinha sido operado podia se perder rapidamente. Mas ela é rápida em dizer para Jesus, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sabendo o que pode acontecer com ela pela repressão das pessoas. Afinal de contas, ela era uma mulher sangrando durante 12 anos. Ela era uma mulher que com certeza sofria preconceito, porque naquele tempo isso era considerado impuro. Ela era uma mulher que estava à margem da sociedade pela condição de saúde que vivia. Então ela poderia sim ser culpada, ser condenada, ser julgada diante daqueles olhares. Mas ela mesmo nessa condição, ela diz a verdade. Ei, querido, deixa eu te falar. Ainda que você corra riscos, vale a pena falar a palavra da verdade. Ainda que você esteja correndo riscos, vale a pena você falar a verdade, mesmo que pareça que vai trazer algum tipo de consequência para você. Fale a verdade. E o que é a verdade para nós hoje? A palavra. A palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz que Jesus então fala para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que salvou aquela mulher? O que salvou aquela mulher? Eu te pergunto, como é que Jesus localizou a fé daquela mulher? Jesus localizou a fé daquela mulher através das palavras que ela disse. Porque ela declarou a ele toda a verdade. Ela disse, olha, eu vinha dizendo comigo mesma, eu passei 12 anos sofrendo, padecendo na mão de médicos, contudo sempre ficando pior. Não resolvia o meu problema, mas eu dizia, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ele localizou a fé e o coração daquela mulher, quando ele disse a ela aquilo que ela precisava ouvir, chamando aquilo de fé. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Ele está localizando onde está o coração daquela mulher e ela respondeu a coisa certa. É preciso, queridos, nós entendermos que existem palavras certas para tempos certos e oportunos. E que essas palavras vão revelar o nosso coração em fé ou não. E elas vão nos conectar ou não ao nosso futuro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, no verso 37, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Às vezes nós não estamos atentos às palavras que estamos dizendo. E por causa delas nós podemos ser justificados, como nós fomos um dia em Cristo, quando dissemos sim para aquilo que Cristo fez por nós, nós fomos justificados. Mas também se dizemos não, nós também seríamos condenados. Como muitos dizem não para o Senhor hoje. Por isso vão receber a condenação. Não porque Deus é mau, mas porque as suas palavras estão levando essas pessoas para esse futuro. O que vai levar você para um futuro de salvação? O que trouxe você para esse futuro agora de paz, que você vive agora, mas que antes era só o seu futuro, hoje é o teu presente, mas um dia foi o teu futuro, foram as palavras que você disse uma vez. Diante de Cristo, você respondeu, você disse um sim, e isso te trouxe para o futuro de paz que você vive agora. Então as tuas palavras vão poder impulsionar isso. A Bíblia diz, pelas tuas palavras você vai ser condenado ou justificado. E eu te pergunto, quais são as suas palavras? Elas são para sucesso ou para derrota? Será que aquilo que você está falando está sendo realmente dito com poder para que haja alguma mudança na tua vida? Ou será que você fica toda hora dizendo, porque meu marido é um homem muito ruim, meu marido é muito incrédulo, meu marido é muito aquilo. Querida, pare de falar assim, porque vai ser assim como você diz. Ah, meu filho é muito trabalhoso, meu filho é muito desobediente, olha, meu filho é um menino muito problemático. Meu filho tem um problema de saúde que os médicos dizem, olha, é porque o problema dele... Ah, porque o autismo do meu filho, porque o TDAH do meu filho, porque a diabetes da minha mãe, porque a hipertensão do meu pai. Enquanto você disser assim, querido, vai ser assim que essa pessoa vai viver. Sameri, o que eu vou fazer? Eu vou negar que eles disseram? Querido, você pode não precisar negar um diagnóstico, mas você não precisa aceitar esse diagnóstico. A fé, ela não nega que foi dado um diagnóstico. A fé, ela diz que é impossível que esse diagnóstico permaneça.
A fé não nega aquilo que naturalmente está sendo falado. A fé impede legalmente, diante da palavra, que aquilo permaneça. Então você não se conforma com aquilo que está sendo falado. Pode ser que seu filho aparentemente seja muito trabalhoso, mas você vai continuar dizendo isso todo dia para ele ouvir? Ou você vai mudar o cenário de futuro dele? E também seu, por meio das suas palavras. Começa a dizer, esse menino é muito obediente. Meu filho é uma grande bênção. Meu filho é um menino gentil. Meu filho é um menino que é submisso. Começa a dizer aquilo que você crê. Aquilo que você gostaria que acontecesse. Aquilo que você espera que aconteça. E vai ser assim como você disser. Não sei se você está pegando. Mas vai ser exatamente como você disser. Suas palavras são carregadas de poder quando ditas em fé. Você pode declarar isso comigo nessa tarde? As minhas palavras são carregadas de poder quando ditas com fé. Eu declaro meu futuro preservado e glorioso em Cristo, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu casamento, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Meu futuro preservado e abençoado. Segunda coisa que vai te conectar ou te impulsionar ao teu futuro, que eu quero falar nessa tarde, as suas sementes. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Marcos também, só que agora no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, verso 3. Suas sementes te conectam e te impulsionam ao teu futuro. Diz assim o verso 3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? No verso 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, contra aquela mulher. No verso 6, mas Jesus disse, diga assim, Jesus tem um mas para mim. Às vezes as pessoas estão dizendo muitas coisas sobre você, mas o porém de Cristo para você faz toda a diferença na sua vida. O mais de Cristo faz diferença na sua vida. Sabe, existia um mais de Jesus. Aquele povo podia estar condenando aquela mulher por estar dando a ele uma semente de honra. Mas o que Cristo falaria era o que realmente ia fazer diferença para a vida daquela mulher. Ei, não importa o que as pessoas estão dizendo. Fique com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque ela e Cristo são um só. Ei, mas as pessoas estão dizendo tal coisa. Mas a palavra diz o quê? Fique com a palavra, irmão. E Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. No verso 7 ele explica, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ele diz assim, o verso 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez o que estava ao seu alcance, ela fez aquilo que ela podia fazer. Ela fez o melhor que podia naquela situação. Ela pegou o melhor que tinha e ofereceu a Jesus. Ela pegou a melhor semente de honra que podia dar e entregou sobre Jesus na frente daquelas pessoas. Ei, queridos, não negligencie, não menospreze as sementes de honra que você possui. Não negligencie, não menospreze aquilo que o Senhor está colocando no seu coração para fazer quando é feito com honra. Porque essas sementes podem te impulsionar ao teu futuro. Samere, baseado em que você está dizendo isso? Veja o verso 9. Em verdade eu vos digo, quem foi que disse isso? Diga Jesus. O próprio Cristo vai falar algo para aquele povo sobre a atitude daquela mulher. Aquelas pessoas tinham muito a dizer, mas o que Jesus dizia era o que realmente ia importar. E a Bíblia vai nos dizer aqui no verso 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho. Isso inclui Teresina, no Piauí? Em todo o mundo, onde o evangelho for pregado, será também contado o que ela fez para memória sua. Aquela semente de honra gerou um legado para essa mulher que faz com que eu esteja agora, aqui em Teresina, no Piauí, em pleno março de 2024, contando a história dela. Eu te pergunto, nós sabemos quem ela é?
Nós sabemos o rosto dessa mulher, nós conhecemos a família dela, sabemos o que ela fazia, sabemos muito pouco, irmãos. Mas uma coisa é certa, nós estamos contando a história dela, porque a semente de honra dela ligou essa mulher a um futuro glorioso. A tua semente pode te destravar um futuro que vai ser contado durante muitas gerações. A questão é o que você quer fazer com aquilo que está nas suas mãos. Sabe, existem pessoas que ficam negligenciando as sementes. Tem pessoas que ficam sonegando sementes. Tem pessoas que ficam fazendo caso de sementes, querido. Toda vez que tiver a oportunidade de semear alguma coisa na vida de alguém, de alguma forma, querido, agarra essa oportunidade. Você está se conectando ao seu futuro de alguma forma. Você está lançando uma semente que vai impulsionar você para viver o futuro glorioso de Cristo para você. Sabe, uma coisa certa, quando você tem sementes plantadas, é impossível que você fique sem suprimento. Pode o negócio ficar apertado igual ficou na pandemia. Pergunte se você vai sofrer. Vai nada. Porque quem tem semente plantada não fica esquecido. Ah, mas eu não vou fazer isso porque eu já fiz aquilo. Não vou dar aqui porque eu já dei ali. Não vou fazer agora por causa daquilo. Querido, faça em toda ocasião que você tiver oportunidade. A Bíblia diz, lance teu pão sobre as águas. Não repouse a mão nessa hora nem nessa, porque você não sabe que a semente que vai prosperar é da manhã ou da tarde. Você sabe lá qual é a que vai prosperar, irmão? Na dúvida, lança todas as sementes que você puder. Você não tem como saber qual vai produzir fruto ou não vai. Eu lembro que na casa onde nós morávamos há algum tempo atrás, um dia a gente estava lá percebendo que estava crescendo uma planta que ninguém nunca plantou. E a gente ficou achando estranho aquilo. A gente não tinha lançado semente ali, a gente só tinha plantado uma muda. E adubado com adubo. E de repente, quando nós menos esperávamos, estava lá nascendo um pé de mamão. Pergunte quantas vezes foi que a gente lançou semente de mamão naquele jardim. Nunca. Mas, de repente, no meio das outras plantas que estavam plantadas naquele lugar, apareceu um pé de mamão. Um pé de mamão que não tinha futuro nenhum. O mamão que ele produzia não servia, não crescia, era mirrado. Disseram que tem um negócio de que tem um mamão macho, um mamão fêmea. Eu não entendo desse negócio. Mas eu sei que estava lá o pé de mamão que ninguém tinha intenção de plantar. Só servia para sujar aquela área. Porque caíam as folhas e a gente via lá o mamão caía no chão, mas era murcho, não servia para nada. Mas é interessante, queridos, porque nós não plantamos aquela semente. Nós não lançamos, ninguém lá em casa tinha comido mamão e lançado semente de mamão lá. Mas depois, um dia, conversando com o jardineiro, ele explicou, olha, o que acontece é que você comprou adubo, você botou adubo, e no adubo deve ter vindo alguma coisa que tinha semente de mamão. Aí eu te pergunto, eu tenho como saber qual vai ser a semente que vai ser produzida num lugar como esse, que está só adubado? Tenho não, porque até o que eu nem quero que seja produzido, vai ser produzido. Quando você tem semente plantada, querido, que você tem o adubo do céu, pode ser que você nem queira, mas vai nascer alguma coisa ali. Pode ser que você nem tenha plantado intencionalmente, pode ser que você nem esteja esperando aquilo ali. E eu não estou te dizendo que vai nascer um pé de mamão infrutífero para você não, nem mirrado. Mas Deus tem coisas melhores e maiores para você poder colher. Sem que você espere, sem que você nem saiba, você não tem como saber se foi essa semente ou se foi aquela, se foi esse adubo ou se foi aquele, se foi nessa hora ou se foi na outra, mas você, toda a oportunidade que tem, você está lançando alguma coisa, você está semeando alguma coisa, você está liberando alguma coisa. Ei, querido, o crente foi feito para liberar, crente não foi feito para viver retendo. Nós fomos criados por Deus para liberação, nós fomos criados por Deus para sermos agentes de bênçãos e canais que fluem para as pessoas. Querido, se tem oportunidade, agarre a oportunidade, não seja servo do dinheiro, seja servo do Senhor e o dinheiro vai ser um bom servo para você. Suas sementes, elas podem fazer com que você tenha como ondas de rádio sendo propagadas pelo céu. Pode ser que você nem esteja interessado em receber alguma coisa, mas por causa da sua intenção, uma onda subiu aos céus e lá sendo ouvida, gerou para você um retorno. Pode ser que nem todo mundo conecte as rádios que ficam passando por nós aqui todo o tempo. Mas, de repente, quando você está lá no som do seu carro, dentro do seu carro que você liga o som, você vai começar a pegar ondas de rádio que estão sendo propagadas no ambiente em que você está. E aí pode ser que você nem esteja sendo intencional em pegar a rádio A ou B, mas você está lá passando de uma pela outra e você diz, opa, isso aqui é interessante, vou escutar. Oh, essa notícia que eu queria ouvir.
essa música que eu gosto. Você vai ali e sintoniza. Sabe que existem essas ondas que ecoam da nossa vida para com o céu, para com Deus, que de repente Deus está ali mexendo na rádio, ele, opa, eu estou gostando do que eu estou ouvindo desse meu filho, eu estou gostando do que eu estou recebendo de semente desse outro. Rapaz, esse aqui eu gosto, isso aqui me agrada, isso aqui de alguma maneira fala a mim. E eu vou te dizer, querido, nossas sementes, elas falam sim, porque a Bíblia diz que as nossas sementes, elas podem agradar a Deus de alguma forma. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 4, nos versos 4 e 5, sobre a oferta de Caim e de Abel. Quem lembra dessa história? Eu vou ler rápido aqui os 2 versículos para você. Diz assim: Abel, no verso 4 de Gênesis 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Diga, agradou-se. Deus se agrada. Deus se agrada, querido, das nossas ofertas. Mas é interessante porque da de Caim, Deus não se agradou. Então é como se realmente tivesse lá as ondinhas sendo sintonizadas, a estação sendo sintonizada. E há alguma coisa que nós fazemos e falamos que de alguma maneira agrada a Deus. Enquanto que existem também coisas que nós fazemos e falamos que desagradam a Deus. Você está aqui? A Bíblia diz no verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-se o semblante de Caim. Caim fica chateado com Deus. Olha aí, onde é que Caim foi se meter? Ficar chateado com Deus. E sabe que tem crente que é assim? Ele vê o outro prosperando naquilo que fez, naquilo que plantou, naquilo que semeou. E ele fica, por que não eu? Por que comigo não está acontecendo? Por que eu não estou colhendo? Por que fulano está vivendo uma vida assim e eu não estou vivendo? Por que fulano vive o plano assim e eu não estou vivendo? Por que isso e isso acontece na vida de fulano e na minha não está vivendo? Querido, porque talvez Deus não está se agradando. E sabe o que agradou a Deus? É que o que Abel ofertou foi um sacrifício apresentado a Deus. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que eu e você, vamos lá, vou botar nós dois no mesmo pacote, que é para ficar mais fácil de você entender. Quando foi que eu e você ofertamos algo que foi um sacrifício para nós? Fica todo mundo quieto nessas horas. Pausa para a meditação. Sabe, queridos, nós precisamos prestar atenção nisso, porque, de alguma maneira, o sacrifício, ele agrada a Deus. Sameri, mas toda oferta não fala? Sim. E Sameri, não é tudo aquilo que a gente semeia, a gente também colhe? Sim. E aí eu te pergunto, se Deus vê que você sacrificou alguma coisa, do que você vai colher? Será que você vai colher qualquer coisa, irmão? Com certeza não. Aquilo, de alguma maneira, falou diante de Deus. E sabe, nós precisamos entender que essas sementes, elas podem não ser diretamente no reino de Deus, mas elas ecoam no reino de Deus. Eu me lembro da sunamita, que ela ofertou a construção de um quarto para receber o profeta quando passava pela cidade dela. A Bíblia diz que aquela mulher fez na sua casa um quartinho para o profeta Eliseu. E a Bíblia também diz que essa mulher era muito rica. Se você for ver lá, 2 de Reis, capítulo 4, no verso 8, aliás, vai falar que essa mulher ela era muito rica. E sabe o que é interessante? Que alguém poderia dizer, ela ofertou porque ela era muito rica. Mas ela ofertou porque era muito rica, será? Ou porque ela era generosa? Porque existem ricos na Bíblia que amavam mais o dinheiro do que o Senhor. Não é sobre riquezas, é sobre generosidade. É sobre liberalidade, é sobre desprendimento. Porque você pode ser um pobre muito miserável ao ponto de ser preso ao seu dinheiro, mesmo sendo pouco. E você pode ser um rico muito generoso, que você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim você ser desprendido. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela fez o quarto para Eliseu. E quando Eliseu vai conversar com ela, ele sabe que ela é uma mulher muito rica. E ele pergunta, será que tem alguma coisa que você precisa? E ela diz, não, eu sou uma mulher muito bem resolvida, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu estou muito bem, eu não preciso de nada. E ele diz, acaso eu posso fazer alguma coisa? Ele pergunta depois para o servo, ele fica pensando em algo. E aí alguém diz para ele, olha, ela não tem um filho. E alguém podia dizer, essa mulher era rica, ela não precisava de nada. E ela não semeou um quarto para o profeta pensando no filho que ela podia ter. Porque quando o profeta chega para ela e dá a palavra para ela que ela vai ter um filho, ela diz, não, Senhor, não faça isso comigo, não faça isso, não me engane, não. Só que ele diz, olha, daqui a 1 ano você vai ter um menino nos braços. E a Bíblia fala no verso 18 que foi exatamente assim como Eliseu havia dito. Ela, de fato, com 1 ano, estava com um menino no braço.
Sabe o que isso me fala, queridos? A semente que aquela mulher plantou, de honra àquele profeta, naquela ocasião, destravou para ela um futuro que ninguém, humanamente falando, podia destravar. Tem coisas, querido, que você vai ofertar aqui, que vão produzir para você, porque ela colheu daquilo que ela semeou. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ela plantou uma semente de honra e ela colheu um filho no futuro dela. Tem coisas que você precisa que Deus faça por você, que estão travadas por uma semente de honra que você libera. Você está aqui ainda? A sua semente de fé, ela tem um eco, ela tem uma voz, ela propaga alguma coisa no céu e ela te conecta ao teu futuro. Ela fala diante de Deus alguma coisa. E aquela mulher recebeu de Deus algo que só Deus podia conceder a ela, por causa da honra que ela plantou na vida de um homem. E às vezes a gente fica assim, não, mas diante de Deus, Deus sabe. Para Deus eu dou, não consigo fazer isso, é para homens. E você vai fazer para Deus como, queridão? Vai dar o quê ao Todo-Poderoso? Vai dar o quê ao dono do ouro e da prata? Vai dar o quê ao Criador do universo? Só tem uma coisa que a gente pode dar, querida, é honra. E a gente honra a Deus honrando pessoas. A gente honra a Deus honrando aquilo que Deus estabeleceu. A gente honra a Deus honrando a instituição chamada igreja. A gente honra a Deus honrando os projetos que Deus tem para nós. Semeando naquilo que Deus propõe, é o que nós também recebemos de Deus através do que Ele propôs. A gente não tem só esses exemplos, tem muitos outros na Bíblia. Eu não vou ter tempo para falar sobre todos eles. Mas uma coisa interessante é que aquela mulher, ela entendeu que aquilo que ela fazia para o Senhor, através da vida que ela honrava daquele profeta, foi o que destravou o futuro dela lá na frente. E eu te pergunto, o que você está liberando agora que está destravando o teu futuro amanhã? A Bíblia fala em Provérbios 18, no verso 16, o presente que o homem faz... Presta atenção nisso. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Tem uma outra versão que diz, as portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acessos a pessoas importantes. Tem coisas, irmãos, que você libera e você nem está sendo intencionado naquilo. Mas você está fazendo realmente com o coração de quem é generoso. E sem você perceber, aquilo está te conectando a alguém. Às vezes um relógio que você ofertou, às vezes um dinheiro que você lançou, uma palavra que você deu, um jantar que você pagou, um almoço que você fez, uma semente que você fez de alguma maneira, querido, está liberando uma conexão de Deus para você. A Bíblia é clara e diz, as portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acessos a pessoas importantes. E eu vou te dizer, acesso é melhor do que dinheiro, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas não é possível você, com o dinheiro que tem, ter acesso a certas pessoas. Mas se você está conectado a alguém, que é conectado a outro alguém, que tem uma conexão com outro alguém, de repente essa pessoa diz, rapaz, eu vou jantar com fulano hoje, eu queria que você fosse comigo. Você está prestando atenção no que Deus está falando nessa tarde, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente não tem amor para dar, a gente também não vai ter fé para receber. Se a gente não ama o suficiente para dar alguma coisa, a gente não vai ter fé para receber. A fé vai ser nula para receber. Por que a gente pode dizer isso? Porque a Bíblia fala que a fé opera pelo amor. Se eu não amo o suficiente para me desprender de algo, então, de certa forma, eu estou deixando a minha fé inativada, porque ela não pode agir se eu não ando em amor. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não tiver amor, você não vai ser nada. Você está comigo? Terceira e última coisa para a gente finalizar, que nos impulsiona e nos conecta ao nosso futuro. Pessoas. Diga, pessoas me conectam ao meu futuro. A Bíblia vai nos contar em Gênesis, no capítulo 40, sobre a história de José. Quantos já ouviram falar sobre José? José, ele tem uma experiência onde ele é levado para a prisão. E quando ele está na prisão, o verso 2 e 4 vai contar um pouco disso. A Bíblia fala que ele estava ali e Faraó tinha prendido lá também 2 oficiais. E esses 2 oficiais eram o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E esses 2 homens encarregados de Faraó, eles estão ali dentro do mesmo ambiente onde José estava preso. E a Bíblia fala que o comandante da guarda colocou eles a cargo de José, para que ele pudesse servir aqueles homens, por algum tempo em que eles estivessem na prisão. E é interessante, porque a gente vai ver
que mesmo dentro da prisão, de alguma forma, mesmo dentro de um cenário tão difícil, tão complicado, Deus coloca pessoas ali que possam, de alguma maneira, conectar você ao seu futuro. Sabe o que isso me mostra, querido? Que não importa o cenário onde você está, não importa as pessoas com quem você está, se Deus tem algo para realizar na sua vida, tudo está cooperando para o seu bem. Até aquilo que parece não fazer sentido para você agora, pode estar te conectando ao teu futuro, pode estar facilitando o teu futuro, pode estar promovendo o teu bem. Eu não estou dizendo com isso que Deus vai fazer o mal para te fazer bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo é que no meio de um cenário difícil, complicado, caótico, inóspito, Deus pode te abençoar. Deus não está limitado ao lugar onde você está. Deus não está limitado ao seu ambiente de trabalho. Deus não está limitado à sua casa. Deus não está limitado aos seus colegas. Deus não está limitado à sua família. Deus não está limitado à sua conta bancária, ao seu dinheiro. Não. Deus não está limitado a nada disso. Deus é poderoso para fazer algo no meio em que você está. Amém? E a Bíblia fala que aquele homem estava lá. E no verso 14 é interessante, porque a Bíblia começa a contar ali, relatando sobre os sonhos que o copeiro-chefe teve, o sonho que o padeiro-chefe teve. Mas é engraçado que relata no verso 14 que José pede algo ao copeiro. Ele diz, olha, se lembre de mim. Ele diz ao copeiro, olha, lembra-te de mim quando você estiver com tudo correndo bem. Porque tem gente que só lembra da gente quando está tudo correndo mal. É ou não é? Tem gente que só lembra o nosso nome, a nossa história, o nosso telefone, o nosso endereço, quando está tudo indo mal. Mas quando vai tudo bem, elas esquecem que a gente existe. E foi assim com aquele homem. A Bíblia fala que eles estavam ali naquele ambiente com José e eles ouviram e receberam através de José alguma coisa. Mas depois daquele tempo, a Bíblia conta que o copeiro-chefe foi liberado, ele foi solto, enquanto que o padeiro-chefe foi enforcado. O padeiro morre, o copeiro é liberado, vai servir de novo a Faraó. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele esqueceu de José. E passaram-se 2 anos aquele homem sem lembrar de José. José ficou lá na prisão, um foi morto, o outro foi promovido, foi, aliás, reestabelecido ao seu cargo, mas José fica na prisão e o homem se esquece dele. 2 anos se passaram. A Bíblia vai contar no capítulo 41 de Gênesis que depois daqueles 2 anos, um dia Faraó tem um sonho. E sabe, deixa eu te dizer, alguém em algum lugar tem um sonho. E você, de alguma forma, é a resposta para esse sonho. E não importa quem te esqueceu, por quanto tempo te esqueceu, Deus não se esquece de você. Deus não esqueceu de nenhum de nós, irmãos. A Bíblia diz que ainda que uma mãe que traz um filho ao nascimento venha a esquecer-se do seu filho, Deus, todavia, nunca, jamais esqueceria. Pode alguém esquecer de você. E eu acho muito difícil uma mãe esquecer a existência de um filho. Mas Deus jamais se esquece. E a Bíblia fala que aquele homem, depois de 2 anos, se lembrou de José. E quando ele lembrou de José, a Bíblia fala que Faraó manda chamar José. José se apresenta para Faraó. E depois que ele dá a interpretação do sonho de Faraó, lá pelo verso 38, a Bíblia vai nos dizer que Faraó reconhece que em José há o Espírito de Deus. Sabe, querido, pode ser que você tenha tido um passado muito complicado. Pode ser que agora você esteja vivendo ainda dias muito complicados. Mas vai chegar uma hora em que as pessoas vão reconhecer que em você o Espírito de Deus está. Diz assim o verso 38, diz Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Ei, o Espírito de Deus está em você. Sabe, foi impossível o Faraó não reconhecer. E a Bíblia diz que depois ele disse, olha, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Diga, ninguém há tão ajuizada e sábia como eu. E ele diz no verso 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E eu gosto do que diz o verso 41. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque em José foi reconhecido que o Espírito de Deus estava e em José foi estabelecida uma autoridade. Hoje a nossa condição espiritual é essa, o Espírito de Deus está em nós e nós somos uma autoridade. E não importa, querido, o que possa ter de alguma forma tentado apagar a tua história e aquilo que Deus tinha como plano para você. Em Deus isso está preservado e isso pode ser conectado para o teu futuro através de pessoas que você agora tem feito alguma coisa.
José serviu ao copeiro, serviu ao padeiro-chefe naquela ocasião em que eles precisavam. E aquilo, de alguma maneira, reverberou lá na frente, porque foi aquele copeiro, para quem ele deu uma revelação, que lembrou o nome dele para Faraó. Ei, alguém vai lembrar o seu nome em algum lugar? Não importa, querida, alguém vai lembrar. E eu te pergunto, quando lembrarem de você e de mim, o que vão lembrar sobre nós? O que nós estamos fazendo agora, que pode nos conectar ao nosso futuro amanhã? Porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Mas eu poderia dizer que essas más conversações também corrompem os bons futuros. Às vezes o que nós estamos falando agora, com quem estamos andando agora e a quem estamos conectados agora pode interromper o que Deus tem projetado para nós amanhã. Mas da mesma forma nós podemos estar agora mesmo nos conectando a pessoas que vão estabelecer conosco algo que é divino para as nossas vidas. Ei, eu declaro pessoas divinas no seu caminho, conectando você aos propósitos que Deus tem em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus o teu plano, que é agora mesmo, feito em Deus, sendo realizado por Ele, através de pessoas com quem você se conecta hoje. Se conectando não importa como seja, irmão. Não importa se sejam por palavras, por conversas, por associação, talvez por sementes, por palavras que você tem dito. Mas eu declaro você conectado ao seu futuro. E esse futuro sendo glorioso em Deus, em nome de Jesus. Sabe, pode ser que você esteja meio desanimado agora. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, no verso 9. Eu vou encerrar com isso. Diz assim, não se canse de fazer o bem, ou não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos se não desfalecermos. Se por um lado de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Por outro, se nós não nos cansarmos, se nós não desfalecermos, nós vamos entrar nessa colheita. Eu declaro você tendo força, vigor, ânimo e não se cansando para alcançar a sua colheita em Deus, em nome de Jesus. Não se canse, irmão. Pode ser que você diga, eu sou tido como besta, o povo me faz de besta, o povo se aproveita de mim. Ei, não se canse de fazer o bem, porque se José tivesse cansado de fazer o bem naquela ocasião, talvez ele não tivesse sido depois colocado num posto de autoridade sobre todo o Egito. Mas porque ele se manteve fazendo o que era bom perante o Senhor, e independente de quem estava vendo, não era Faraó que estava dentro da prisão com ele, não era um homem com autoridade que estava vendo as atitudes dele, mas porque ele entendia, eu estou fazendo diante de Deus, e de Deus ninguém zomba. Tudo que ele plantar, ele vai também colher. Ele permaneceu naquilo que estava fazendo. O bem que você faz hoje vai trazer uma colheita para você amanhã, querido. Fica firme nisso, não se cansa. Ah, mas eu estou fazendo o que é certo e todo mundo faz o que é errado. Você não é todo mundo. Continua fazendo o certo, porque diante de Deus ninguém vai zombar de você e nem dele. O que você tem plantado agora, você vai colher lá na frente. Pode ser que não venha por um caminho, mas virá por outro. Fique pronto para essa colheita em nome de Jesus. E atento, porque as tuas palavras, as tuas sementes e as pessoas com quem você tem se relacionado estão te impulsionando e te conectando ao seu futuro. E o seu futuro está preservado em Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. Quando Deus tem um plano para você, até um presidiário te conecta ao teu futuro. Quando Deus tem um plano para você, até o padeiro te conecta de alguma forma ao teu futuro. Quando você tem um plano de Deus para se cumprir na sua vida, até uma pessoa que trabalha na copa, onde ninguém vê, que era o copeiro-chefe, te conecta ao teu futuro na sua vida. Querido, você não sabe o que Deus pode fazer através daquilo que você está vivendo agora. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida acontecer. Fica pronto, porque o milagre está passando pertinho de você, mas também o milagre está operando em você. Há milagres acontecendo agora mesmo, querido. E há coisas da parte de Deus vindo sobre a sua vida hoje. Sabe, talvez você está aqui e você vai ter uma semana puxada pela frente. Mas eu quero te deixar ciente disso. Fique pronto, porque os milagres de Deus não têm dia e hora para acontecer. Eles podem acontecer de repente, num dia como outro qualquer, numa segunda-feira qualquer, numa quarta-feira qualquer. De repente a tua colheita chega. De repente, aquilo que é de Deus para você vem. Ei, eu quero declarar o de repente de Deus se manifestando na sua vida esses dias. Nessa semana ainda, coisas sobrenaturais acontecendo na sua casa, na sua família. Samere, o que é sobrenatural? Querido, o sobrenatural para mim pode não ser para você, mas uma coisa é certa. Quando é o sobrenatural agindo, a gente sabe, foi Deus. Ei, eu declaro você sabendo, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez, foi Deus quem liberou, foi Deus quem trouxe, foi Deus quem mandou, foi Deus quem falou. Você vai
saber essa semana ainda. E você vai dizer, rapaz, isso só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Foi a mão de Deus. Foi a resposta de Deus. Foi a resposta que eu esperava em Deus. Foi o cumprimento da promessa que eu tinha em Deus. Foi a minha colheita chegando de Deus. Ei, vai acontecer assim com você nesses dias. Em nome de Jesus, fica pronto para isso. Só recebe isso pela fé e diga, vai acontecer comigo também. Está acontecendo comigo agora mesmo. Sabe, aquilo que você está dizendo agora está te conectando ao teu amanhã de sucesso. O que você está falando agora está te conectando ao teu futuro pleno em Deus. Ei, fica pronto para viver o que Deus tem. Só conecta isso com palavras, com sementes e com pessoas. Pega pessoas de oração para cercar-se delas. Pega pessoas que creiam junto com você nesses dias e diz, olha, fulano, eu preciso que você creia junto comigo para isso aqui. Vamos orar junto comigo? Sabe, você não sabe o poder que Deus tem para te ligar a coisas sobrenaturais e espirituais. Talvez você não tenha muito mais do que 4 amigos na sua vida. Talvez conte nos dedos de uma única mão. Mas eu quero te dizer, 4 amigos foram suficientes para tirar um homem da paralisia quando ele encontrou Jesus. Sabe, eu declaro pessoas vindo de forma suficiente para trazer o milagre que Deus precisa trazer na sua vida, em nome de Jesus. Não precisa muito mais do que 4 pessoas. Talvez você precise de 4 pessoas de fé. Mas vai ser o suficiente para te ligar àquilo que só Deus podia fazer na sua vida e na sua história. Em nome de Jesus vai ser assim. Amém. Eu quero saber se tem alguém nessa tarde que está aqui e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu falava mais cedo. Nós dizemos sim ou não para sermos justificados ou condenados. Pelas nossas palavras, a nossa salvação pode chegar. E nessa tarde você está tendo a oportunidade de, pelas tuas palavras, você ser justificado e salvo em Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele é feito filho. E diz também que se nós confessarmos o nome de Cristo, se nós crermos no coração e confessarmos com nossa boca, nós seremos salvos. Eu quero te dar essa oportunidade nessa tarde. Se você está aqui e quer receber Jesus como não só o teu Senhor, mas também o teu Salvador, faz um sinal bem alto assim com a tua mão. Eu quero orar por sua vida. E aquele sim que você vai dar agora, vai ser o que vai te fazer colher um futuro glorioso em Deus. Uma eternidade pronta para te receber. Tem alguém? Todos salvos? Diga, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui, mas está afastado. É alguém que já recebeu Jesus, mas por alguma razão desanimou, se afastou, deixou de congregar. E sabe que precisa voltar para o Senhor nessa tarde. Se você está aqui nessa condição e quer se reconciliar com Jesus, essa é a sua oportunidade. Você pode vir aqui à frente rapidamente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar nessa tarde? Ou todos bem firmados no Senhor? Glória a Deus, que bênção, todos bem firmes, né? Alguém que está aqui hoje e quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você precisa do revestimento de poder para servir bem e ser uma testemunha de Cristo aqui na terra. Se você está aqui e quer receber o batismo, você pode vir aqui à frente. A nossa equipe está à sua disposição, só aguardando para te ajudar nisso. Tem alguém? Todos cheios, glória a Deus. Alguém com alguma dor, algum sintoma ou alguma enfermidade quer receber imposição de mãos, sair daqui livre, curado desse mal, não importa o que seja. Deus já liberou a sua cura, você só precisa receber. Tem alguém? Glória a Deus, todos curados, uma igreja salva, cheia, firme e curada e sarada em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Nós estamos chegando ao fim desse culto, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de saber onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Cadê você que nos visita hoje? Temos alguém? No primeiro culto? Todo mundo de casa? Pronto, está aqui visitante, consegui ver. A nossa equipe está aguardando lá na porta de saída, acenando para você. Lá tem algo para você comer, tem algo para você beber, vai ter presente. A gente só quer que você se sinta amado e acolhido na medida que você merece. Você que trouxe o visitante também pode ir com ele até lá. Uma salva de palmas, por favor, para as pessoas que nos visitam. Que bênção ter você aqui. Glória a Deus. Eu quero aproveitar e indicar aqui alguns títulos que têm tudo a ver com a mensagem de hoje.
Um deles é esse livro do Charles Capps, maravilhoso. Eu já li, reli, recomendo. Do Charles Capps, A Língua, uma força criativa. A sua língua tem poder e força para criar. Você pode adquirir lá no Verbo Shop. Nós temos o Melhor desta Terra, livreto pequenininho, para você que ainda não tem o hábito de ler, mas quer adquirir. Do nosso querido apóstolo Bud Wright, faz parte da coleção Legado. Você pode adquirir lá também. Palavras do Kenneth Hagin, maravilhoso, fala muito sobre o primeiro ponto da mensagem de hoje, maravilhoso esse título. E temos A Fé que Opera pelo Amor, que vai também falar um pouco sobre um dos pontos da mensagem de hoje à tarde. Eu quero indicar e recomendar, então dá uma passadinha no Verbo Shop e adquirir um desses livros, vai edificar a tua fé nessa área. Também, em nome de Jesus. Lá no hall de entrada tem cantina acontecendo hoje, promovida pelo Departamento de Diaconato. Se você quiser participar desse momento lá, vai auxiliar e cooperar com os nossos irmãos. E nessa semana nós estamos chegando amanhã ao fim da matéria Realidade da Nova Criação, no Rema, com a professora Rossana Lira. Eu quero aproveitar e te convidar para estar aqui. Amanhã, inclusive, nós temos aula de consagração no segundo tempo. Vai ser um tempo maravilhoso, tem louvor, tem adoração, tem oração, muito fogo e poder de Deus também. Então, se você quiser vir, vai ser aberto para você poder nos visitar. Estou esquecendo algum aviso, gente? Já foi tudo? Tudo isso e muito mais você tem aqui nessa igreja toda semana, em nome de Jesus. Amém? Então, vai na paz, seja abençoado praticando a palavra de hoje, que em nome de Jesus você tenha oportunidades com pessoas, com lugares, com palavras, com sementes, que isso te conecte ao teu futuro glorioso em Deus, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana abençoada, frutífera, produtiva, proveitosa para você, em nome de Jesus. Amém. Fica atento, seu telefone vai tocar, trazendo boas notícias.